Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel e um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do segundo ciclo da EJA. O eixo temático é sobre meio ambiente e sustentabilidade. Tem como objetivo de aprendizagem intervir em situações diversas relacionadas à vida cotidiana, aplicando noções matemáticas e procedimentos de resolução de problemas individual e coletivamente. E tem como objetivo específico ler e registrar medidas e intervalos de tempo, em horas, minutos, em segundos, em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. Não se esqueça de confirmar sua presença, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo! Hoje nós vamos compreender a ideia de medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos. Você já observou que existem instrumentos que servem para medir o tempo? Que instrumentos são esses? Temos o relógio de parede, o relógio de pulso, o relógio despertador, o cronômetro, o relógio digital e o aparelho celular. Veja essa situação. Bruno e Débora chegaram à tarde em um parque estadual para fazerem uma caminhada e recolherem as garrafas PET que estiverem no chão. Eles querem saber que horas eles chegaram no parque. Vamos ajudá-los? Para saberem, precisam ter a noção de tempo e saber ver as horas em um relógio. Noção de tempo? Como assim? Bem, um dia é formado por 24 horas e dividido em 24 partes iguais. Cada parte corresponde a uma hora. E uma hora se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 minuto. E 1 minuto? 1 minuto se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo. Então, fica claro para nós que um dia é igual a 24 horas, que uma hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Quando observamos um relógio analógico, ou seja, de ponteiros, vemos a numeração para cada hora que vai do 1 até o 12. Então, para que se passe um dia inteiro, ou seja, 24 horas, o ponteiro das horas vai dar uma volta, que são 12 horas, e mais uma volta, dando um total de 24 horas. Assim, o ponteiro das horas dá 2 voltas em torno de si. O relógio é um dos objetos mais utilizados para medir o tempo. Com ele, nós usamos e vemos as horas, os minutos e os segundos para medir o tempo. Você, olhando para um relógio, consegue se situar em que hora do dia você se encontra. É para ele que olhamos quando queremos saber as horas ou quanto tempo passou. E aí, você sabe ver as horas no relógio analógico? Vamos conhecer primeiro o funcionamento de um relógio. Um relógio tem 2 ou 3 ponteiros. O ponteiro dos segundos, esse vermelhinho aqui, que é fino. O ponteiro dos minutos, que é esse maior aqui e comprido. E o ponteiro das horas, esse menor aqui e mais largo, que marca as horas. Observe o relógio para marcar os minutos. Veja, criamos esse círculo imaginário aqui em volta do relógio e a cada hora você pode observar os minutos de 5 em 5 até chegar aos 55. Tem também os risquinhos entre os números. Observe aqui. E esses risquinhos, eles nos ajudam a marcar o intervalo entre cada número, que é de 5 minutos. Do 12 até o 1, veja, do 12 até o 1 são 5 minutos. Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5. Do 1 até o 2, são mais 5 minutos. Veja. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já tinha 5 aqui. Com mais 5, 10. E assim, sucessivamente, até chegar os 60. Os minutos estão sendo marcados na parte de fora, que vão do 0 até o 55. Depois de 56, 57, 58, 59, até chegar aos 60, aí já muda para outra hora. Sempre que o ponteiro grande dos minutos estiver apontado para o 12, a hora é exata. No caso aqui, as horas está marcada o 3, o ponteiro pequeno das horas está no 3, o grande dos minutos está no 12. Então, está marcando, nesse caso aqui, 3 horas. É uma hora exata. Observe esse relógio. Como mencionei, são 3 horas. O ponteiro pequeno está no 3 e o ponteiro grande dos minutos está no 12. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, dizemos que passou 1 hora. Observe, eu vou girar aqui o ponteiro dos minutos, uma volta completa de 3 horas, olha. Ele dando uma volta completa e parando aqui no 12, ele foi para 4 horas. Então, a cada volta completa do ponteiro dos minutos, o ponteiro das horas anda uma casa. Lembra do Bruno e da Débora que foram fazer uma caminhada à tarde? Então, agora você já pode ajudá-los a ver a hora em que eles chegaram no parque. Vamos fazer a atividade? O relógio ao lado marca a hora em que Bruno e Débora chegaram no parque. Que horas são? São 2 horas, 3 horas ou 4 horas? Observe o relógio. Vou te dar um tempinho para responder. Vamos corrigir? Então, visto que o ponteiro menor e mais largo está no 3, veja, o ponteiro menor e mais largo está no 3, e o ponteiro maior está no 12, então são 3 horas da tarde. Resposta certa, letra B. Se você respondeu assim, acertou, muito bem. As horas nem sempre serão exatas. Às vezes, ao ver a hora, precisamos observar, além da hora, observar também os minutos. E nessa situação, o que fazer? Observe novamente esse relógio. Fizemos por fora do relógio a marcação dos minutos. Então, do 12 até aqui o 1, são 5 minutos. Do 1 até o 2, são 10 minutos. E assim até chegar ao 11, que são 55 minutos. Nesse caso, o ponteiro pequeno, o das horas, está aonde? No 2. Então, sabemos que são 2 horas. E o ponteiro grande e fino, o dos minutos, está aqui no 30. Ó. Então, são que horas? 2 horas e 30 minutos. Viu como é fácil? Vamos fazer uma atividade. Manuel trabalha recolhendo materiais recicláveis pelas ruas de Cariacica e ele começa o seu trabalho bem cedo, todo dia às 7h25 da manhã. Observando os relógios na sua tela, qual é o relógio que representa a hora em que ele começa a trabalhar? O relógio da letra A, o relógio da letra B ou o relógio da letra C?
Vou te dar um tempinho para fazer. Vamos corrigir? Então, ele começa a trabalhar às 7h25 da manhã. Observando os relógios, vamos ver primeiro o ponteiro pequeno. Ele precisa estar no 7 e o ponteiro grande dos minutos deve estar no 5, que nos minutos representa 25 minutos. Então, vamos ver? Esse aqui, o ponteiro pequeno, está no 5. Então, já não é 7 horas. Vamos ver a letra C. Esse aqui, o ponteiro pequeno, está no 6. Então, já não é 7 horas. Vamos ver a letra B. O ponteiro pequeno está no 7, então são 7 horas. E o maior está no 5, que aqui, no caso, são 25 minutos. 7 horas e 25 minutos. Se você respondeu a letra B, acertou. Parabéns. Existem situações em que precisamos contar a duração de certo evento. O tempo que gastamos em certo trabalho, quanto tempo gastamos para ir de um lugar para outro. Ou seja, precisamos marcar um tempo de início e fim e sua duração. Como podemos marcar esse tempo? Veja essa situação. Os estudantes de uma escola municipal de Cariacica, junto com seus professores, criaram um projeto para recolher o lixo nas margens do Rio Marinho, em Cariacica. Eles começaram às 7h50 e foram até às 10h20 da manhã. Quanto tempo eles ficaram recolhendo o lixo? Veja, de 7h50 até às 8 horas são 10 minutos. De 8 horas até às 10 horas são 2 horas. De 10 horas até às 10h20 são 20 minutos. Então, agora é só fazer o quê? Somar, né? Então, nós temos 2 horas e temos 10 minutos mais 20 minutos. 10 minutos mais 20 minutos, 30 minutos. E as 2 horas que eu já tinha. Então, 2 horas e 30 minutos. Essa foi a duração, o tempo que eles gastaram recolhendo lixo. Vamos fazer mais uma atividade? Israel resolveu instalar em sua casa energia solar e contratou uma empresa para fazer o serviço. Os técnicos iniciaram o trabalho às 8h45 e terminaram às 11h20. Quanto tempo eles levaram para fazer a instalação? Vou te dar um tempinho para fazer. Vamos corrigir? Então, visto que eles iniciaram o trabalho às 8h45, podemos contar de 8h45 até as 9 horas, 15 minutos. De 9 horas até as 11, são 2 horas. De 11 horas até as 11h20, são 20 minutos. Agora é só somar. Então, nós temos 2 horas e 15 minutos mais 20 minutos, 35 minutos. Então, temos 2 horas e 35 minutos. Essa foi a duração, o tempo que eles gastaram para fazer o serviço. Se você respondeu assim, acertou. Parabéns. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Se você ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque sua presença. Legal? Agora, vamos relembrar o que vimos na nossa aula de hoje? Aprendemos que
Um dia é formado por 24 horas e dividido em 24 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 hora. Aprendemos que 1 hora se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 minuto. Aprendemos que 1 minuto se divide em 60 partes iguais. Cada parte corresponde a 1 segundo. Também, um relógio tem ponteiros, que corresponde a horas, minutos e segundos. Aprendemos a ver as horas exatas e com minutos. E aprendemos a marcar a duração de um evento. Então, que tal praticar um pouco do que aprendeu? Reflita sobre as situações do seu dia a dia em que você precisa utilizar um relógio para ver as horas ou marcar a duração de uma atividade. Aí, procure fazer essa atividade utilizando esse método que você aprendeu e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Dever em Casa na TV. Anote e compartilhe com alguém próximo. Pode ser com alguém da sua família, com o seu colega. Se tiver dúvidas, poderá falar com o seu professor ou professora. Nossa aula chegou ao fim, mas fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.